Estenda as mãos para cá, irmãos. Irmãs. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus glória, Deus maravilha, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós levamos, Senhor, nossas vozes, nossas petições a Ti, Senhor. Que as nossas orações cheguem a Ti como incenso agradável, Senhor. E agora nós apresentamos, Senhor, nossa irmã Cláudia, Senhor. Quero a proclamar a Tua palavra, falar da Tua palavra, Senhor. Amém. Enche o coração, os lábios, Senhor, a boca dela, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor. Que não seja ela, mas seja o Teu Espírito, Senhor, falando, Senhor, através dela, Senhor. Amém. Que essas palavras, Senhor, façam efeito em nossas vidas. Amém, meu Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Desculpa. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma grande responsabilidade estar aqui e é uma honra ao mesmo tempo e uma responsabilidade. O objetivo sempre é que se faça a vontade de Deus. Amém? Porque a vontade de Deus é aquilo que você precisa e que eu preciso. Amém? Então nós hoje vamos meditar, quem tiver a Bíblia aí, no 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amém? 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ver alguns versículos dessa carta. O apóstolo Pedro, como vocês sabem, ele foi um dos discípulos de Jesus. E nessa carta, ele fala muito sobre o perigo dos falsos mestres, daqueles que estavam conduzindo o povo naquela época para lugares errados. E aí ele conta que essas pessoas estavam seduzindo aquelas pessoas que não tinham conhecimento da palavra e conduzindo-as com objetivo para longe de Deus, para longe de Cristo, negando Jesus com o objetivo de ganhar, de lucrar. E hoje não é diferente. No nosso mundo nós vemos muitas pessoas que usam o nome de Deus para se dar bem. Então vamos ver aqui 2 Pedro capítulo 3, o versículo 9. O apóstolo fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em algumas traduções ele diz que ele não atrasa a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo. Longânimo é paciente, misericordioso, bondoso. E aqui nós vemos o apóstolo, ele está respondendo aquelas pessoas que diziam que Jesus estava atrasado, que não ia se cumprir. Você pode ver nesse mesmo capítulo, capítulo 3, versículo 3 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o que acontece? O apóstolo está dizendo: não é assim como vocês estão dizendo, que Jesus está atrasado, que Jesus não vem, que ele não vai cumprir, que ele mentiu, que ele enganou. Não. Ele está, entre aspas, demorando para que todos se salvem. E imagina se naquela época as pessoas já estavam dizendo que ele estava atrasado, dizendo que isso, que aquilo, dizendo que Deus não iria cumprir a sua promessa. Imagina hoje, quantos anos, mais de 2000 anos se passaram. Hoje que nós vemos que existem todas as formas de deuses, deuses da beleza, deuses do dinheiro, deuses da riqueza, deuses da dieta, deuses da política, deuses de todos os conhecimentos, de tudo mais, da ciência. Então hoje é que nós vemos ainda
mais complicado ainda, dentro da igreja mesmo, muitas pessoas dizem, esse negócio de que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar a sua igreja, isso é história. Quantos anos se passaram? Isso é como diz fábula, é conto da carochinha. Mas Deus tem um propósito, e Ele está dizendo, qual é? Arrependimento. Arrependimento. E o arrependimento, ele começa dentro de casa mesmo, para mim e para você que está ouvindo. E aí a gente pergunta, mas eu preciso me arrepender, mas Jesus já não me curou, Jesus já não me libertou. Sim, Jesus já te libertou. Pelo sangue de Cristo, você e eu, pela fé, somos novas criaturas, somos homens e mulheres remidos, somos pessoas que têm os nomes escritos no livro da vida. Temos o selo do Espírito Santo, o penhor da promessa. O Espírito Santo habita em nós. É uma coisa que, se a gente racionalmente a gente não entende, é só por fé mesmo. Como é que Ele pode habitar em mim, sendo pecadora, sendo carne, sendo humana, sendo cheia de defeitos? Mas é assim. Jesus disse que Ele enviaria o Espírito e Ele habitaria naqueles que o recebessem. O Pai e o Filho estão em nós. Mas nós vivemos, como eu falei, numa carne, num corpo, num tabernáculo que peca, num tabernáculo que tem fraquezas, que tem limitações, num tabernáculo que duvida, que sente dores, que adoece, que envelhece, que tem desejos, e é por isso que Ele diz que é necessário o arrependimento. E aí você pode perguntar, mas me arrepender de quê? Que coisas? Nós temos aqui, se você voltar um pouquinho no livro de Mateus, capítulo 3, o próprio Jesus fala, Mateus capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O próprio Jesus diz isso logo no início do ministério dele, produzi, pois, frutos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Então, é necessário que a gente, todos os dias, se arrependa, porque todos os dias a gente comete pecado. O apóstolo João, ele diz assim, olha, se eu disser que não peco, eu sou mentirosa, porque a gente peca. Só que, claro, a gente não tem que viver no pecado, a gente não tem que andar no pecado. A gente peca por fraqueza, peca por uma situação, peca por uma falta de vigilância, mas a partir do momento que nós pecamos, por uma situação, a gente tem que pedir a Deus perdão, se arrepender e mudar. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de vida, é conversão. Você, para quem dirige, sabe, a pessoa está dirigindo e ela faz a conversão, ela vai para um local totalmente diferente. Se ela estava indo para o norte, ela vai para o sul. A conversão é isso. Nós, antes de Cristo, nós estávamos indo para o inferno, indo para a condenação eterna. E a partir de Jesus, nós agora estamos indo para o céu. Lá é a nossa morada. Lá é que vamos viver eternamente com Deus. E é isso, irmãos, que eu quero que a gente, a começar por mim mesma, que a gente tenha muito no nosso coração. Nossa vida não é aqui. Nós não podemos fincar raízes neste mundo. A gente vai morrer, uns mais cedo, uns mais tarde, mas um dia a gente vai morrer. Ou, se Jesus voltar, Ele vai nos levar. E a pergunta é, você está preparado? Se Jesus voltar, ou se Ele te chamar hoje, você está preparado? Eu estou preparada? E é isso que eu quero nessa noite meditar a respeito. Se nós estamos preparados para o encontro com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E é nisso que é tão importante, nesses momentos em que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão com medo de uma das outras, com medo de ir para a igreja, com medo disso, com medo daquilo. Mas é nesse momento que nós, que conhecemos a palavra, temos que nos posicionar de acordo com a palavra de Deus. O que é que diz a palavra aqui, nesse próprio livro que nós estamos estudando, de Pedro? Ele fala no início que as pessoas estavam sendo enganadas porque faltava conhecimento. Faltava conhecimento de quê? Da palavra. Conhecimento das Escrituras. Conhecimento de que Jesus tinha vindo
como homem, como humano, como ser humano, como você e como eu, em tudo foi tentado e nada pecou, veio para me resgatar, veio para resgatar você, para nos tirar da condição de treva e para nos dar a oportunidade de salvação. E não somente a nós que estamos aqui, que já nos confessamos Jesus, que somos filhos de Deus, mas a todos. Ele veio para todos. Lá em João diz no Evangelho, veio para todos, mas nem todos quiseram. Veio para toda a humanidade, veio para todos esses homens e mulheres que hoje estão vivendo, desde os artistas mais famosos, os políticos mais proeminentes, ou até aqueles que estão nas sarjetas, aqueles que estão nas prisões. Ele veio para nos salvar, para nos conduzir ao arrependimento. Mas para a salvação é preciso ter arrependimento. E nós vamos ver mais uma palavra, vamos ver aqui em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Provavelmente muita gente muitos dos irmãos já ouviram falar. Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 11. Está escrito assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele estava falando aqui sobre para Israel, mas serve para a gente, porque nós somos a Israel de Deus, nós somos a Israel espiritual. E ele está dizendo que ele não se agrada na morte do ímpio. Em outras versões diz que ele não se agrada na morte do incrédulo, mas ao contrário, ele quer que todos se convertam. Como falei, converter é o quê? Mudar de vida. Converter é se arrepender. Converter quando você está seguindo um caminho e você vai mudar totalmente agora a direção desse caminho. Se você estava indo para o norte, você vai para o sul, está indo para o leste, vai para o oeste. E é isso o que Deus quer de nós. Deus quer que todos os dias a gente se converta, se arrependa e mude de vida, para que cada dia que passa nós sejamos mais parecidos com Jesus, mais parecidos com o nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí você pode perguntar, como é possível eu me converter? Como é possível? Nós temos a resposta na palavra, no conhecimento da palavra. O pastor sempre estimula, e eu apoio ele, concordo com prática. Leia a Bíblia, se alimente da palavra, leia, coma, se alimente, medite, conheça, estude, disseque, leia, mesmo que não entenda, mas leia a palavra de Deus, porque ela é vida. Ela pode, nesse momento, você achar, não está nesse momento, não serve nada, mas no momento de uma tribulação, no momento de uma situação difícil, o Espírito do Senhor vai trazer aquela palavra à sua memória. Ele vai fazer aquela palavra brotar de dentro de você, e aquela palavra vai ser a diferença entre a vida e a morte para você, entre uma decisão errada e uma decisão certa, porque a palavra é vida. Aqui estão todos os mandamentos de Deus, aqui estão todos os nossos direitos como filhos, e as nossas obrigações também, porque o filho tem direitos como filho, mas tem obrigações. E uma obrigação qual é? Santidade, irmãos. Santidade, nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo, porque quem não for santo não verá o Senhor. E você pode perguntar, sim, mas o que eu posso fazer? Como eu posso mudar? A resposta também está na palavra. Vamos ver aí no Novo Testamento, 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Aqui, como eu disse, o conhecimento. Nós conhecemos a palavra e ela vai nos libertando. Jesus disse, olha, o Espírito de Deus virá e Ele vos conduzirá à verdade, a verdade vos libertará. Na segunda carta de Timóteo está escrito, no capítulo 2, a partir do 22, diz assim, ele dando sugestões para o Timóteo, fazendo: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Versículo 23, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. 25,
instruindo com mansidão os que resistem, a vez de porventura Deus lhes dará arrependimento. Estamos falando sobre arrependimento, para conhecerem a verdade. Versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então você pode ver, foge das paixões da mocidade. A maioria de nós aqui já não é mais moço, mas às vezes a gente age como menino, a gente age como se fosse um adolescente, se deixando dominar pela carne. A carne, quando fala na palavra de Deus, a carne é tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo que é contrário ao Espírito. A carne quer se divertir, quer passar o dia todo dormindo, quer passar o dia todo trabalhando, quer passar o dia todo fazendo o que gosta. E o Espírito não, o Espírito quer fazer a vontade de Deus. E nós, quando a gente se arrepende, a primeira coisa que a gente tem que entender é fazer aquilo que é da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que a partir do momento que eu faço uma coisa que ela não é a vontade de Deus, eu posso estar pecando. Por quê? Porque se ela não estiver alinhada com Deus, eu estou fazendo o que é normal. Mas lembre-se, isso não quer dizer que eu não posso trabalhar, não posso estudar, não posso ter projetos, não posso ter família. Não. Isso tudo faz parte. Nós somos seres humanos. Enquanto estivermos aqui, nós vamos conviver em sociedade, vamos viver. Mas só que a gente tem que colocar o nosso Deus acima do meu trabalho, acima dos meus filhos, acima do meu marido, acima do meu isso, do meu aquilo e tal. Tudo. Em primeiro lugar, o nosso Deus. Porque a partir do momento que eu coloco o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, acima de todas as coisas, consequentemente, eu vou organizar a minha vida de uma forma tal que eu vou saber o tempo que eu tenho que trabalhar, o tempo que eu tenho que estudar, o tempo que eu posso assistir um filme, o tempo que eu vou orar, o tempo que é isso, o tempo que eu tenho para os meus filhos, o tempo de projetos e tudo mais. Por quê? Porque Deus nos dá sabedoria, Ele nos dá a direção. E aqui eu gostaria de falar, ele fala que foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Muitas vezes a gente traz para a vida da gente situações que podem ser consideradas loucas. A gente começa a defender isso, defender aquilo, defender uma ideologia, defender um político, defender isso, aquilo. Nós temos que tudo passar pelo filtro da palavra. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, tudo bem. Se não tiver, rejeita. E ainda por cima tem uma coisa: se eu penso de um jeito, meu marido pensa do outro, não vai ser o muito falar que vai mudá-lo. Quem vai mudar é o Espírito de Deus. Eu tenho que respeitá-lo. Se eu tiver a oportunidade de falar aquilo que eu penso, se estiver claro de acordo com a palavra, tudo bem. E aí, Deus é que vai tratar com ele, o Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que convence, não é o muito falar, não é a minha argumentação humana, porque tem coisas que é só Deus mesmo, e às vezes a gente até piora. E aqui no versículo 24, em ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então, de novo, não temos que brigar nem contender, temos que viver de acordo com o amor. Aí ele fala sobre arrependimento e eu quero o 26. E tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Como eu falei, quando eu faço a minha vontade e ela não está de acordo com a vontade de Deus, eu posso estar numa situação dessa, de laços do diabo, ou seja, estou fazendo a vontade dele. Todos nós, quando Jesus entrou na nossa vida, nós recebemos um dom, recebemos um ministério. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu estudo, na sua vizinhança. Você tem um ministério, eu tenho um ministério. Nós temos um propósito. Deus separou cada um de nós com seus talentos, não há simplicidade. Eu gosto muito de comparar a mão. Aqui nós temos 5 dedos, cada um com uma função. Nenhum dos dedos é mais importante que o outro, mas todos fazem uma função, que é pegar as coisas, que é manusear, que é escrever, etc.
Se falta um dedo, qualquer que seja, ou às vezes até um pedacinho, já a mão toda sofre e, consequentemente, todo o corpo. Então, lembre-se, você é importante, você é precioso, você é preciosa. Na simplicidade, porque Deus é simples, Jesus é simples, mas sabendo que o Espírito de Deus é que está em você. E aí nós vamos perguntar, como nós podemos conseguir mudar, nos arrepender? O pastor Carlos Cabral sempre fala muito sobre que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Tudo tem que ser na dependência do Espírito Santo. Tudo tem que ser na dependência de Deus. Primeira coisa, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, pedir ao Espírito de Deus que nos ajude, que mostre como nós vamos mudar, que mostre como nós podemos sair daquela situação, que mostre como nós seremos transformados, que mostre como nós podemos, às vezes, dependendo da situação, pedir perdão a alguém que nós ofendemos, ou perdoar mesmo aquele que nos ofendeu. E aí, viver a palavra. E aí vem o terceiro passo, que muitos de nós não gostam, muitos de nós não querem saber, que é buscar o conhecimento na palavra, buscar conhecimento nas Escrituras. Nós temos, há algum tempo eu ouvi alguém falando que aqui a palavra de Deus, a Bíblia, é a constituição do cristão. Aqui estão todos os nossos direitos, estão todos os nossos deveres. Tem relatos aqui de situações que são históricas, mas na maioria elas servem de lição para a gente, servem de como nós não devemos agir ou como nós devemos agir. É tanto que eu fico impressionada como Deus é maravilhoso, que ele poderia ter dito para os homens que escreveram, ter escondidos, não ter relatado certas coisas. Por exemplo, que é muito conhecido, Davi, quando cometeu o adultério e depois mandou matar o marido da mulher com quem ele se deitou. Deus poderia ter dito, não conta isso aí, mas não contou. Para quê? Para mostrar que mesmo você pecadora, eu pecadora, Davi pecador, Deus perdoa quando nós nos arrependemos. Não tem um pecado tão grande, um pecado tão terrível que Deus não perdoe. Ele só não vai perdoar se a gente não se arrepender. Então, nessa noite, irmãos, quero tratar sobre isso. A necessidade de arrependimento, a necessidade de mudança e a necessidade de santidade. Por quê? Porque se a gente não tiver essa disposição, não seremos salvos. Só para concluir, no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e tende por salvação a longanimidade, ou seja, a paciência de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, nós sabemos que Jesus ainda não voltou para que eu e você nos arrependamos diariamente, cheguemos à condição que Ele quer. E para que aqueles que ainda não conhecem também tenham oportunidade de salvação. Amém? E nós, como filhos de Deus, nós temos um papel, uma responsabilidade, que às vezes a gente acha tão dura, mas se Deus deu para mim, se Deus deu para você, porque você é capaz. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. A gente só precisa amar cada um dos nossos irmãos, familiares, e ter misericórdia deles. Amém? Então, essa é a palavra. Eu gostaria agora de orar com os irmãos. Amém? Você pode ficar sentado, em pé, como você quiser. Orar para que Deus nos ajude. Ele nos revele aquilo que nós precisamos nos arrepender, aquilo que nós precisamos ser transformados. Amém? Curva sua cabeça. Pai querido, eu me coloco como tua filha e coloco os meus irmãos, Senhor, na condição, Senhor, de homens e mulheres que precisam de arrependimento, de homens e mulheres que precisam de mudança, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor traga à luz aquilo que está em desacordo com a tua palavra, aquilo, Senhor, que é contrário ao teu querer, aquilo, Senhor, que tem impedido o mover do teu Espírito em nós, aquilo, Senhor, que tem nos mantido, Senhor Deus, amarrados, tem nos mantido, Deus, às vezes tímidos em situações
que nós nem percebemos. Que a tua luz resplandeça em nós, Pai. Ilumina os nossos corações, mostra-nos. Traz à luz, meu Deus, tudo que não te agrada. Traz à luz tudo que ainda é da velha criatura, que é atitudes do velho homem, da velha mulher. E que, Senhor Deus, tem impedido a manifestação do teu poder em nós. Que tem impedido, Senhor Deus, que o Senhor faça a tua vontade através de nós. Porque, Senhor Deus, nós somos vasos de barro, mas para a glória do teu nome, para que a glória e a excelência sejam tuas, Senhor. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor ilumine os nossos corações e nos ajude. Nos ajude a nos arrependermos todos os dias e mudarmos, nos convertermos, mudarmos de atitude. Aquilo, Senhor Deus, que tem sido impedimento para a manifestação do teu poder seja trazido à tona e a gente mude, se arrependa e se converta. E sabemos que sem ti nada podemos fazer. Ajuda-nos a ter comunhão contigo, ajuda-nos a ter comunhão com a tua palavra, porque sabemos que pelo conhecimento da tua palavra, Senhor Deus, nós seremos instruídos, nós teremos sabedoria para diferenciar o certo do errado. Pelo conhecimento nós não seremos enganados pelos falsos mestres, nem falsos profetas, nem pelas seduções deste mundo. Pelo conhecimento da tua palavra, Senhor Deus, a tua luz resplandecerá nas nossas vidas e nós saberemos como tomar as atitudes corretas, como tomar decisões corretas, Pai. Por isso, no nome de Jesus, nós te pedimos e desde já agradecemos. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor visite também cada uma das nossas famílias, cada um dos nossos familiares que aqui está representado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor liberte aqueles que estão em cadeias, que o Senhor liberte aqueles que estão, meu Deus, com mágoa, com ressentimento nos corações, que o Senhor liberte aqueles que estão nos vícios de bebida, nos vícios de droga, nos vícios de cigarros, nos vícios, Senhor Deus, de jogos, de pornografia, de internet, nos vícios de todas as outras formas de vício que nos mantém longe de Deus, Senhor. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que aqueles que estão, meu Deus, frios, que estão, meu Deus, desanimados, que estão duvidosos, Senhor Deus, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor ilumine, que o Senhor traga luz, que o Senhor desperte cada um deles, Pai, para que eles sejam luz no meio das trevas, eles sejam resplandecidos, eles saiam da lama, eles saiam da condição de morte que eles estão vivendo. Pedimos por aqueles que ainda não se converteram, Senhor, mas que o teu Espírito os conduza, os convença do pecado, da justiça e do juízo, porque do pecado, porque não creem em ti, Senhor Jesus. E esse, meu Deus, é o maior pecado, é não crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por mim, por você e por cada um deles. Pedimos que nós, como mulheres e homens, que são filhos de Deus, nós sejamos luz no meio da nossa casa. Os homens sejam sacerdotes dos seus lares e nós sejamos mulheres sábias e virtuosas, Pai. Pedimos que o Senhor, meu Deus, cure aqueles que estão doentes da alma, aqueles que estão doentes do físico, aqueles, Senhor Deus, que estão com enfermidades. Pedimos no nome de Jesus, Senhor, em especial pela vida da Dulce, para que o Senhor sare e cure, Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus, para que ela seja curada, ela seja sarada, para que, Senhor Deus, ela volte de São Paulo, regozijando, glorificando o nome de Jesus, dizendo: o Senhor me curou, o Senhor manifestou o seu poder sobre mim e a minha casa. Pai, pedimos, meu Deus, também por aqueles, Senhor Deus, que estão enfermos de alguma forma. Por isso, em nome de Jesus, amém. Se você tiver alguma situação que você pode ficar, quiser colocar aqui, a gente vai orar, amém? Família,